4. O Mandato Britânico e a Declaração Balfour. O período do Mandato Britânico na Palestina, 1920 a 1948, e a Declaração de Balfour foram dois marcos históricos centrais para o desenvolvimento do conflito entre judeus e árabes na região. Ambos os eventos consolidaram o papel da Grã-Bretanha como mediadora entre interesses nacionais judaicos e árabes, embora, na prática, o resultado tenha sido o aumento das tensões entre essas duas comunidades. O Mandato Britânico, conferido pela Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial, deu aos britânicos o controle direto sobre a Palestina, enquanto a Declaração de Balfour, emitida em 1917, expressava o apoio britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu na região, o que enfureceu a maioria árabe local. Neste vídeo, vamos explorar detalhadamente os desdobramentos desses eventos, a administração britânica, a reação árabe e judaica e como esse período pavimentou o caminho para os conflitos que seguiram. Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário com sua opinião, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo relevante e educativo sobre temas importantes como este. Para entender o Mandato Britânico e a Declaração de Balfour, é crucial olhar para o contexto geopolítico que levou ao colapso do Império Otomano, que por séculos governou grande parte do Oriente Médio, incluindo a Palestina. O Império Otomano foi uma das maiores potências do mundo, mas, ao final do século XIX e início do século XX, ele estava em visível declínio, enfraquecido por derrotas militares e pela perda de territórios. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, os otomanos se aliaram às potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria, contra os aliados, Reino Unido, França, Rússia e, mais tarde, os Estados Unidos. Quando os aliados venceram a guerra, o Império Otomano desmoronou. Isso abriu espaço para que as potências europeias, particularmente a Grã-Bretanha e a França, redesenhassem o mapa do Oriente Médio através de uma série de acordos e promessas, muitas das quais se contradiziam. Em 1916, enquanto a guerra ainda estava em andamento, britânicos e franceses fizeram um acordo secreto conhecido como Acordo Sykes-Picot, que traçou as linhas para a divisão do Oriente Médio após a derrota otomana. Segundo o acordo, a Palestina seria colocada sob administração internacional, enquanto outras áreas do Oriente Médio seriam divididas em esferas de influência entre a Grã-Bretanha e a França. Esse acordo contradizia promessas que os britânicos haviam feito aos árabes na correspondência. Hussein McMahon, 1915-1916, na qual prometeram apoiar a criação de um Estado árabe independente se os árabes se rebelassem contra os otomanos. A correspondência entre Hussein e Ibn Ali, xerife de Meca, e Sir Henry McMahon, alto comissário britânico no Egito, estabeleceu as bases para a revolta árabe contra o Império Otomano. Hussein acreditava que, ao apoiar os britânicos, teria seu apoio para a criação de um grande Estado árabe que incluísse a Síria, o Líbano, a Jordânia e a Palestina. Os líderes árabes, que aspiravam à independência, entenderam que o fim do domínio otomano levaria à criação de um Estado árabe unificado. No entanto, o Acordo Sykes-Picot, que estipulava o controle europeu sobre grande parte da região, e a subsequente Declaração de Balfour, destinada a favorecer os interesses sionistas na Palestina, deixaram os árabes desiludidos com as promessas britânicas. Essas ações contraditórias ajudaram a preparar o terreno para o ressentimento que, mais tarde, se tornaria a base dos conflitos entre árabes e judeus. A Declaração de Balfour, emitida em 2 de novembro de 1917, foi uma carta curta, mas altamente significativa, do secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, endereçada a Lord Rothschild, um líder da comunidade judaica britânica e defensor do sionismo. Na carta, o governo britânico declarava seu apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. A linguagem da declaração foi cuidadosamente redigida para evitar prometer um Estado judaico completo ou interferir nos direitos das comunidades não judaicas. O texto da Declaração de Balfour foi o seguinte:
O governo de Sua Majestade vê com simpatia o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e envidará seus melhores esforços para facilitar a realização desse objetivo. Entendendo claramente que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina ou os direitos e status políticos de que gozam os judeus em qualquer outro país. Embora a declaração fosse vagamente redigida, suas implicações eram profundas. Ela representava um reconhecimento formal das aspirações sionistas por parte de uma grande potência global. No entanto, ao não abordar adequadamente as aspirações nacionais dos árabes palestinos, que constituíam a grande maioria da população local, a declaração semeou as sementes de um conflito prolongado. As razões para a emissão da Declaração de Balfour foram multifacetadas e envolviam considerações diplomáticas, estratégicas e políticas. Entre os fatores estavam: 1. Interesses estratégicos no Oriente Médio. Com o colapso iminente do Império Otomano, a Grã-Bretanha estava interessada em estabelecer sua influência sobre áreas-chave do Oriente Médio, como a Palestina, que estava estrategicamente localizada próxima ao Canal de Suez, uma rota vital para o Império Britânico. 2. Apoio sionista. A Grã-Bretanha esperava que o apoio ao movimento sionista ganhasse o favor dos judeus ao redor do mundo, particularmente nos Estados Unidos e na Rússia, e fortalecesse sua posição diplomática durante e após a guerra. 3. Imprecisão diplomática. A linguagem vaga da declaração permitia à Grã-Bretanha evitar comprometer-se completamente com um Estado judaico ou com a autodeterminação árabe, dando-lhes margem de manobra em um futuro incerto. Para o movimento sionista, a Declaração de Balfour foi um marco significativo. Ela representava a primeira vez que uma grande potência internacional reconhecia oficialmente as aspirações judaicas de retornar à Palestina. Embora a declaração não garantisse um Estado judaico, foi vista como um passo importante na direção certa. A liderança sionista, liderada por Chaim Weizmann, celebrou a declaração como um triunfo diplomático, acreditando que ela pavimentaria o caminho para a imigração judaica em grande escala e, eventualmente, para o estabelecimento de um Estado. Por outro lado, os árabes palestinos viram a Declaração de Balfour como uma traição. Eles constituíam cerca de 90% da população da Palestina na época e não haviam sido consultados sobre o futuro de sua terra. A noção de que os britânicos apoiariam a criação de um lar nacional para os judeus, sem considerar as aspirações nacionais árabes, gerou ressentimento. Os líderes árabes da Palestina começaram a organizar protestos e petições, expressando sua oposição à imigração judaica e à declaração, e temendo o impacto que isso teria em sua vida e sociedade. Em 1920, a Liga das Nações concedeu formalmente à Grã-Bretanha o mandato da Palestina, confirmando que a administração da região ficaria sob o controle britânico. O objetivo do mandato era preparar a Palestina para a autossuficiência, mas também incorporar os princípios da Declaração de Balfour, ou seja, o apoio ao estabelecimento de um lar nacional judeu. A Grã-Bretanha foi, portanto, encarregada de um papel duplo: facilitar a imigração judaica enquanto protegia os direitos das comunidades árabes existentes. O mandato britânico foi formalizado em 1922. Quando o texto do mandato foi aprovado pela Liga das Nações, ele estipulava, entre outras coisas, 1. O apoio ao desenvolvimento de instituições políticas e sociais que permitiriam a futura independência da Palestina. 2. A facilitação da imigração judaica e o apoio à criação de uma agência judaica, que representaria os interesses da comunidade judaica na Palestina. 3. A proteção dos direitos civis e religiosos da população árabe. Na prática, os britânicos enfrentaram uma tarefa monumental de equilibrar os interesses de dois grupos cujas aspirações nacionais estavam em colisão. Com o início do mandato britânico, houve um aumento significativo na imigração judaica para a Palestina, movidos pelo desejo de construir o lar nacional judeu prometido na Declaração de Balfour. Milhares de judeus, principalmente da Europa Oriental, começaram a se estabelecer na Palestina. Entre 1920 e 1939, o número de judeus na Palestina aumentou de cerca de 60 mil para mais de 450 mil.
Essa imigração em massa provocou ressentimento entre os árabes palestinos, que temiam ser marginalizados em sua própria terra. À medida que o número de colonos judeus crescia, a comunidade árabe palestina começou a se organizar politicamente, exigindo o fim da imigração e a criação de um governo representativo em que a maioria árabe teria controle. A Grã-Bretanha, no entanto, relutava em conceder autonomia, temendo que isso prejudicasse suas responsabilidades com relação à comunidade judaica. As tensões entre árabes e judeus começaram a se manifestar em confrontos violentos já no início do mandato. Em 1920, durante a celebração do Nabi Musa, um festival muçulmano, uma manifestação árabe contra a imigração judaica se transformou em um motim em Jerusalém, resultando em mortes e feridos em ambos os lados. Em 1921, novos confrontos ocorreram em Jaffa, cidade portuária onde muitos imigrantes judeus estavam chegando. Esses episódios de violência marcaram o início de uma era de conflitos recorrentes entre as comunidades árabes e judaicas na Palestina, cada uma vendo a outra como uma ameaça à sua existência. Com o aumento da violência, a Grã-Bretanha buscou maneiras de resolver a crescente tensão. Em 1937, a Comissão Peel foi enviada à Palestina para investigar as causas do conflito e sugerir possíveis soluções. A comissão concluiu que as aspirações nacionais árabes e judaicas eram irreconciliáveis e que a única solução viável seria a partição da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, com Jerusalém e outros locais sagrados sob controle internacional. A proposta de partição foi recebida com entusiasmo pela liderança sionista, que a viu como uma oportunidade de finalmente estabelecer um Estado judeu, ainda que em uma parte limitada do território. No entanto, os árabes rejeitaram categoricamente a ideia, vendo-a como uma violação de seus direitos à autodeterminação e à soberania sobre toda a Palestina. O mandato britânico na Palestina continuou a ser marcado por ciclos de violência e repressão durante a década de 1940. Especialmente após o Holocausto, a pressão internacional sobre a Grã-Bretanha para permitir uma imigração judaica ainda maior aumentou significativamente. No entanto, a oposição árabe também se intensificou, culminando em novos episódios de violência, como a Revolta Árabe de 1936 a 1939, que foi brutalmente reprimida pelos britânicos. Com o passar do tempo, ficou claro que a Grã-Bretanha estava cada vez mais incapaz de manter a paz na Palestina. Em 1947, exaustos pelo conflito e pela crescente pressão internacional, os britânicos decidiram submeter a questão à recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU. A ONU, por sua vez, propôs uma nova partição da Palestina, semelhante à proposta pela Comissão Peel, o que levou diretamente à guerra civil entre árabes e judeus e, eventualmente, a criação do Estado de Israel em 1948. Resumindo, o período do mandato britânico na Palestina foi um momento decisivo na história do Oriente Médio. As promessas feitas na Declaração de Balfour, combinadas com as complexidades da administração britânica e as aspirações conflitantes de judeus e árabes, criaram um cenário de tensão que perduraria por décadas. A imigração judaica em massa, a resistência árabe e a hesitação britânica em tomar decisões definitivas contribuíram para a escalada do conflito que culminaria na Guerra de 1948 e na criação do Estado de Israel. Entender o mandato britânico e a Declaração de Balfour é fundamental para compreender as raízes profundas do conflito Israel-Palestina. Esses eventos moldaram a geopolítica da região e continuam a influenciar o panorama político e social do Oriente Médio até hoje. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir, deixar seu comentário com sua opinião, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo relevante e educativo sobre temas importantes como este.